Estou aparecendo agora? Eu está aparecendo aí já. Ó, olá, boa noite a todos. Nós estamos hoje fazendo uma transmissão de teste de uso da plataforma do YouTube para transmissão ao vivo, online. E hoje nós vamos apresentar o Evangelho no Lar de uma forma simplificada. Vai ser o Evangelho de uma forma simplificada, porque geralmente nós colocamos o livro dos Espíritos também nos estudos. E no dia de hoje nós vamos fazer um Evangelho simples, em substituição às nossas frequências à Casa Espírita, onde nós estaremos trazendo apenas o Evangelho e uma obra complementar do Emmanuel. Bem, você gostaria de falar alguma coisa? Ok, nós vamos tentar essa transmissão hoje para ver como é que fica. A gente está meio perdido ainda no uso da ferramenta. Esperamos que esteja correndo tudo bem e a transmissão está sendo ok. É o que nós contamos e esperamos que sim. Como nós sempre fazemos, principalmente na atividade do Evangelho no Lar, nós iniciamos o Evangelho com uma prece, o que nós estaremos fazendo agora neste momento. Deus, Pai, de infinito amor, Jesus, divino médico de todos nós, nesses instantes em que iniciamos o Evangelho em nosso lar, em substituição às nossas frequências à Casa Espírita, rogamos, Senhor, as tuas bênçãos para todos os que aqui nesta hora nos reunimos, em teu nome, em nome do amor, para o estudo e aprendizagem, onde estaremos refletindo sobre as tuas orientações nos evangelhos. Te rogamos as tuas bênçãos para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Que estes corações amoráveis possam encontrar em nós aqueles elementos imprescindíveis para nos auxiliar no entendimento e na compreensão dos ensinamentos desta noite. Senhor, ainda vos rogamos as tuas bênçãos em favor da casa onde frequentamos. Particularmente te pedimos envolver todos os trabalhadores desta instituição nas tuas bênçãos, tanto aqueles que se encontram encarnados, bem como também os desencarnados. E em particular vos pedimos abençoar todos aqueles corações que ali estão sendo acolhidos, amparados e encaminhados nas conformidades das necessidades de cada um. Abençoa-os, fortalecendo-lhes os bons propósitos e aqueles elementos edificantes que trazem em sua intimidade. Dentro desta mesma pauta, vos rogamos também por nós e em favor de toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Bom, então vamos dividir aqui Hoje nós estaremos vendo bem-aventurados os que têm os olhos fechados, que faz parte do capítulo 8º, bem-aventurados os puros de coração,
do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o item de hoje será Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, que vai começar no item 20 deste referido capítulo. E nós aqui temos uma... não vou conseguir acessar a... Apareceu? Bom, aqui tem uma nota de rodapé, onde é dito que esta comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega, em favor da qual havia sido evocado o espírito J.B. Vianney, que é o cura d'Ars. Então, vamos lá à leitura de hoje. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem o que o bom Deus o queira. Todas as curas que pude realizar e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, olhai sempre o céu e dizei, no fundo de vosso coração: meu Pai, trai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades de meu corpo, que minha carne seja castigada por preciso, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criaste. Após esta festa, meus amigos, o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas. Talvez também a cura que pediste, apenas como recompensa ao vosso devotamento. Mas, já que aqui me encontro, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam se considerar os bem-aventurados da expiação. Vamos assinalar esse trechinho aqui. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que se torne causa da vossa condenação. Ah, quantos há na terra que um dia nas trevas maldirão o fato de terem visto a luz? Ó sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Seus olhos não serão causa de escândalo ou de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não poderias, então, que te fosse concedido ver imagens menos puras e menos suaves dos que as que te é dado entrever na tua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a alegria, pode tocá-la, vê as almas,
pode se lançar com elas nas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias contente? Mas quem sabe se esse contentamento não ocasionaria a tua perda? Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas, por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, recebei minha bênção. Essa é a nota, então, a mensagem de Vianney Corradars, que foi redigida em Paris em 1863. Agora tem a nota. Existe uma nota. Ela é grande, né? Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas. Determina que entre a falta e a pena sempre haja uma relação. Em sua bondade, lançou um véu sobre o nosso traço passado, aponta-nos, entretanto, o caminho de dentro. Quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim. Sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido motivo de perda da visão para um outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou em consequência de maus tratos, falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, seu arrependimento, pode escolher essa explicação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus. Seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. É motivo de expiação. Não, você falou que é de explicação. É? Haja escolhido essa expiação. Você não dá disse. expiação. Você disse explicação. Bom, a mensagem acho que é bastante tranquila de ser entendida. Então, foi uma mensagem dada em Paris, tendo sido convocado um espírito amigo para que ele pudesse auxiliar uma pessoa que era cega, portadora da cegueira. E ele vai trazer para os presentes ali, e para nós também no futuro, e para todos que vierem a ter contato com a mensagem, uma explicação da ocorrência, do porquê nós portamos ou venhamos trazer alguma dificuldade, algum problema, alguma deficiência, alguma enfermidade, que está dentro daquelas linhas que nós já sabemos, de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Tudo ele mesmo coloca na mensagem que Deus não é injusto.
Tanto é que vai falar, confie no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Deus não é injusto e nem leva ou impinge sobre ninguém um castigo. Na verdade, tudo isso que nós passamos pela vida, que nós sofremos na nossa, nas nossas múltiplas vidas ou na nossa encarnação, é decorrente das consequências, ou seja, são resultados daquilo que nós já fizemos lá atrás, daquilo que nós já andamos aprontando. Então, se a gente faz o mal, se nós semeamos o mal, se nós plantamos o mal, se nós levamos. O que é o mal? É todo transtorno, é todo desequilíbrio, é toda dificuldade, são todos os conflitos, todos os problemas que a gente vai produzir, seja na nossa relação com outros seres humanos, ou mesmo na sociedade humana, ou até mesmo em relação à natureza, ao meio ambiente, ao planeta, enfim, a tudo. Tudo aqueles pontos negativos, ou seja, tudo aquilo que nos causa perturbação, desequilíbrio, é o mal. O bem está dentro daquelas linhas que Jesus deixou para nós, daquelas linhas orientativas deixadas pelo Cristo, que é a fraternidade, o entendimento, a compreensão, a conscientização, a solidariedade, e vai por aí afora. São todas as virtudes. Então, tudo isto é o bem. E na medida que nós fazemos o mal, o primeiro, como de nós mesmos temos lembrados em diversos dos nossos estudos que a gente promove no canal Reflexões Analíticas, nós temos repetido isso lá sobejamente, de que tudo aquilo de mal que nós fazemos, o primeiro a ser ferido, o primeiro a ser machucado, o primeiro a ser prejudicado, somos nós mesmos. Então, o primeiro que vai sofrer o impacto dos danos que a gente causa ao meio ambiente, à natureza, a outros seres humanos, o primeiro prejudicado somos nós. E todo o equilíbrio que a gente produz, que a gente ocasiona, ele deixa uma marca, ele deixa um registro em nossa mente e nosso corpo espiritual. Como mesmo nós trabalhamos essa questão lá no estudo dos 19 princípios, é o corpo espiritual, onde ali ficou claro e mostramos e demonstramos que o nosso corpo espiritual, ele vai registrar tudo aquilo que a gente fez. E isso, inclusive, é colocado dentro das obras do André Luiz, que nós estamos estudando nas sextas-feiras no o Nosso Lar. Ali também a espiritualidade deixa muito isso claro para André Luiz e ele nos transmite essa informação, transmite esse esclarecimento para nós. Então, nos estudos Nosso Lar do canal Reflexões Analíticas, nós lá também temos trabalhado essa questão lá. Basta acessar os estudos ali, nós temos falado acerca disso. Portanto, esta moça que, não sei se ela se tornou cega, aqui não fala muito bem isso, não explica, né? Me chamaste, querendo que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora, e aqui está e a cure. Ah, que sofrimento, meu bom Deus. Ela perdeu a vista. Então, ela não nasceu cega. Aqui está deixando claro que ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Então, não é colocado, não é explicado. O Allan Kardec também não explica, não deixa nenhuma informação sobre o que aconteceu com a moça que ela veio a perder a vista. O importante é que ela perdeu a vista e se tornou cega. Aí ele coloca, pobre filha, que ora e espere, não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. Aqui é muito interessante essas palavras do cura Dars, porque nos traz refletir em alguns pontos de suma importância. Primeiro, que ora e espere. O que significa isso?
Orar é uma postura ativa, então a pessoa ela também deve ter aquela postura ativa, em outras palavras, de trabalho sobre si mesmo. Porque se nós não fazemos um movimento ativo, se nós não colocamos naquela postura ativa, de trabalho, de esforço, de edificação, como que nós vamos querer que as coisas ocorram ou aconteçam para nós? Inclusive, a palavra oração nos remete a isso, porque é ação, ação, agir, um movimento ativo. Então, se nós estamos lá naquele ponto de acomodação, de preguiça, a gente só quer que as coisas se resolvam para nós, que as coisas se consertem, mas nós não fazemos nenhum movimento na direção de mudar a nós mesmos, ou seja, de buscar aquelas linhas de crescimento, de conscientização, esperar que as coisas se consertem, fica meio incongruente. É aquela história que nós já sabemos, e a própria espiritualidade também nos coloca. Jesus mesmo curou a muitos, mas de muitos daqueles que ele curou, que ele veio a curar, voltou a cair em novas doenças ou no mesmo problema, na mesma doença. E ele vai dizer também uma outra questão importante: não sei fazer milagres sem que o bom Deus o queira. O que significa esta frase dele? Significa que, dentro de algumas circunstâncias, em função de como nós nos encontramos incursos nas leis divinas, a gente não pode ter o nosso desejo ou o nosso querer atendido, respaldado. Tanto é que a gente vê muito isso, a própria espiritualidade mesmo que trabalha com curas, esse tipo de coisa assim, mas muitas vezes coloca que isso fica claro que não dá para curar todo mundo. Porque dependendo daquilo que nós estamos sofrendo, não há como resolver o nosso problema por uma série de fatores, por uma série de razões, e não vamos trabalhar aqui porque nós não temos tempo hábil para tudo isso aí, para toda essa questão aí. Bem, então assim, e olha que nós só trabalhamos o início desta mensagem. E, geralmente o nosso evangelho de hoje só gira em torno aí de 30 minutos, né? E nós já estamos avançados no tempo, não dá para trabalhar muitos outros pontos que essa mensagem aí traz e nos aponta. Aqui tem um ponto interessante que merece também um comentário, onde vai dizer: o olho aberto está sempre pronto a causar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la subir para Deus. Bom, aqui nós temos que recordar e lembrar que ele está falando em referência a alguém que se encontrava cego. E muitas vezes o fato de nós enxergarmos provoca a falência da nossa alma, do nosso ser. Porque muitas vezes a gente para olhar o mal, para perceber o mal, apontar o mal do outro, ficando cegos para as nossas próprias dificuldades, para as nossas próprias questões, enquanto que aquele que é cego, ele, pelo menos nesse aspecto, ele está ali. Isento, É, isento de se comprometer mais, porque ele não tem a visão, ele a visão física, está né? tendo a oportunidade, de repente, ali, de não observar, não ver o mal alheio ou aquilo que não é edificante para o próprio ser. E se não é edificante para o próprio ser, com certeza também não é edificante nem para a sociedade, nem para o próximo, e nem para a Terra como um planeta, enxergando também, né, nessa questão um bem ambiente, natureza e tudo mais. Então, muitas vezes, ter o olho aberto não é o melhor se a gente não sabe usar os nossos olhos para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa edificação. Nós devemos começar a evitar de ficar enxergando, apontando o mal alheio. E nós temos que ver e tomarmos lucidez e consciência são das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A não ser que você vai olhar o mal do outro numa tentativa ou numa oportunidade de tentar ajudar o ser. Mas a gente também tem que ver também se o outro
quer ser ajudado e está nesse ponto. Se para ela é passível de vir a ser ajudada, porque caso contrário, aí nós estaremos também, muitas vezes, nós não podemos desrespeitar os outros e nem impor nada a ninguém. A gente tem que aceitar e respeitar as escolhas das pessoas, seja quem for. Seja meu filho, a minha mãe, meu irmão, um primo, um parente, um amigo, um conhecido, ou até um desconhecido. Se mesmo que a pessoa esteja caminhando nas linhas do mal, se a gente colocou para ela e ela não quis ouvir, não quis aceitar, a gente tem que respeitar isso. A gente não pode obrigar o outro, e nem tem como também obrigar ninguém a mudar e tudo mais. Você gostaria de trazer alguma outra ponta aí? Você tinha alguma outra questão? Eu vou levantar o problema do resgate, porque de repente também uma situação, este exemplo que você deu aí do meio, né, no Evangelho, se aplica a qualquer uma outra situação mais profunda, mais tenebrosa, do ponto de vista nosso, nada mais, nada menos, está sendo um auxílio para nós mesmos, pelos nossos erros cometidos no passado, no qual nós damos o nome de resgate. Todo o mal que a gente faz, isso vai provocar em nós um retorno. Então, se nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo, seja a nível biológico, em termos de dificuldades, em termos de, como é que fala essas questões, gente? Moral, Não, vem cego, expiação. não, eu esqueci a palavra nesse sentido. A palavra feia, comum é aleijado, mas não é esse o termo que eu queria usar. Deficiências. Então, se nós trazemos alguma deficiência orgânica, biológica, física, ou no campo também das emoções, ou no campo psicológico, no campo das emoções e psicológicos são os transtornos e o outro lá também esqueci. Hoje eu estou esquecendo de tudo. Transtornos e É. Bom, enfim, qualquer desequilíbrio em qualquer desses campos, até mesmo no campo espiritual, por exemplo, a pessoa ela é portadora de uma sensibilidade maior, ou daquilo que é designado de mediunidade, ou de uma paranormalidade, e ela se vê a braço com questões espirituais. São problemas espirituais, são desordens e desequilíbrios espirituais. Então, nós temos 4 campos: o campo espiritual, o campo psicológico, o campo emocional e o campo biológico. E nós podemos ser afetados em todas essas áreas, ou em uma ou mais dessas áreas. Então, tudo aquilo que a gente sofre de desequilíbrio, de mal-estar, de problemas, de dificuldade nessas áreas, é porque lá atrás nós fizemos por onde. Agora, se a gente tem portador de uma deficiência física, como no caso dessa moça, por exemplo, que é relatada aí no Evangelho. Aí o Curas das falou que não teria como curar ela, a não ser que se Deus o permitisse. Então, todo auxílio que a gente recebe é com a permissão divina. É também da mesma forma, todo mal também que nos alcança, porque Deus, de alguma forma, permite isso. Não que ele queira isto para nós, porque Deus deseja para nós é a felicidade, é o bem. Mas, se nós semeamos o mal, não é como passar a mão na cabeça e simplesmente substituir uma coisa por outra, porque isso não é justo. E o que estaríamos também aprendendo com isso? Então, muitas vezes, a gente não pode ser, muitas vezes, auxiliado, porque aquela dificuldade, de uma forma ou outra, está nos educando. Então, ela é um motivador, um funcionador educativo. De uma forma ou outra, nós estamos aprendendo dentro daquela dificuldade. Então, é isso que a Vicentina está colocando ali, que a moça não pode ser curada, porque aquela dificuldade dela estava, de alguma forma ali, redundando num bem para ela. Por isso que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo e a espiritualidade, e foi registrado os esclarecimentos espirituais nele, que muitas vezes o mal é o remédio. Então, o problema, a dificuldade é exatamente aquele elemento que vem nos auxiliar ou proporcionar a nossa cura, a nossa melhoria, o nosso crescimento. Tudo isso depende da forma como a gente encara e como a gente enfrenta essas questões.
Se a gente faz isso dentro de um clima de revolta, de negação, de raiva, de ódio, aí, em vez de nós resolvermos o problema, nós tendemos é, a piorar a própria situação, nosso próprio quadro. Vou falar. Lembrando também que situações desse tipo, só quando a gente dá conta mesmo que a gente vem, né? Porque na programação do nosso reencarne tem todo um estudo, tem todo um preparo, não é o Léo assim, não. Então é porque a gente já está dando conta de passar por aquelas situações. Deus, ele é misericordioso, ele é bom e é justo. Se um determinado problema nos alcançou, porque de alguma forma nós temos condições de enfrentar aquilo. Caso contrário, aquilo não nos alcançaria de momento. Tanto é que nós temos uma carga muito grande de coisas a consertar, o nosso passivo espiritual é imenso, que não fazemos ideia do que nós temos ainda resolver a solucionar. Então, assim, tem muitas coisas que a gente não passa por aquilo, porque a gente ainda não dá conta de lidar com aquilo. Então, realmente, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, se alguma coisa nos alcançou, porque nós damos conta. E é Senão fácil não verificar isso. alcançaria. Fácil verificar isso, porque muita gente fala assim, nossa, fulano, eu te ouvi de manhã conta. Nossa, se eu tivesse uma vida que você tem, eu não daria conta. É claro, aí tá de fora. A outra foi preparada. Não é que ela foi preparada, né? Mas a Tem todo gente um contexto, uma não pode história. afirmar assim que ela foi preparada. Pode ter sido que sim, que ela se preparou no mundo espiritual para Isso, sofrer da aquilo. regeneração. Mas, independente de ela foi preparada ou não, se aquilo nos alcança é porque a gente temos condições de lidar com aquilo. Senão, aquilo não nos alcançaria. Deus não o permitiria. Se ele permite, é porque a gente tem condições. Aí, muitas vezes, isso bate na nossa acomodação, na nossa preguiça. A gente não quer, a gente quer viver. Muitas vezes, o ladrão, por exemplo, quer estar livre para continuar cometendo crimes. Mas aí é justo para o outro, para quem está atacando, agredindo, roubando, dilapidando? Não, não é. Então não dá para soltar. A mesma coisa ocorre conosco também em relação de Deus conosco. Bom, a gente sempre faz lá no teste lá, a gente sempre acompanha a leitura do Evangelho com um livro de Emmanuel. Então, o livro de hoje que nós estamos vendo é o Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. E a lição de hoje é 147. Não, Um desafio. isso. E agora, por que te detens? Atos 22:16. Relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que o defrontara, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna: E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas, os socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastima não haver conhecido a verdade na juventude, ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que eles marcavam as atitudes do círculo da ignorância. Nas palavras, exteriorizaram sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso
e na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição, em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. Para todos nós, recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos. Foi pronunciado o sublime desafio. E agora? Por que te detens? É bastante interessante que nós podemos, uma coisa que a gente pode observar que sempre essas mensagens vêm de encontro com a leitura do livro principal, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. No caso aqui, a gente estava comentando de alguma forma tudo isso aí que o Emmanuel está comentando em relação a esse versículo registrado em Atos, no capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? O Emmanuel está comentando exatamente isso, que a partir do momento que nós já temos o conhecimento do Evangelho, que nós já sabemos aquilo que Jesus disse, das suas orientações, daqueles conhecimentos que ele nos legou para a posteridade, que está registrado nos Evangelhos. Então, a partir daí, a gente já sabe por que nós nos detemos, por que a gente não produz o bem. E muitas vezes continuamos ainda repisando os problemas e as dificuldades do que nós portamos e trazemos de várias vidas. Então, é bem interessante essa observação aí e esse detalhe. É aquela história, ele mesmo coloca aqui, ó. Se nós somos felicitados pela luz da fé, e a gente vem lastimar não haver conhecido essa verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcavam as atitudes nos círculos da ignorância. E é interessante que nós falamos sobre isso no estudo de ontem, no estudo Vida. Foi o Vida Tag 39, encarando a necessidade de mudança. Então, quem vier assistir esse vídeo aí, acessem esse estudo lá que está no canal Reflexões Analíticas, Vida Tag 39. Que lá nós vamos comentar exatamente essas questões aí que o Emmanuel está levantando aqui. A gente comenta isso lá de uma forma mais comum, né? Mais assim, analítica, mas exatamente sobre essa questão. Então, vem lá, bastante interessante. Interessante que no final da leitura ele nos chama a atenção, né? Falando que em qualquer posição que estivermos, em qualquer tempo, nós temos a possibilidade de serviço. Né? Não é à Sim. toa que nós estamos no lugar que estamos. Porque É, tem ó, todo um arsenal, né, de necessidade de estarmos naquela família, naquele ambiente, naquela situação. E uma vez que a gente já está lá, a nossa posição tem que ser de atender ao Salvador, né? Atender a nossa reforma íntima. Igual ele está falando lá das nossas dificuldades, do nosso mundo inferior. Né? lá nesse estudo da Vida 39, a gente comentou isso bastante, de uma forma bastante ampla, bastante abrangente. Então, por favor, acessem lá e venham lá que nós estamos comentando esse ponto aí, esses pontos que o Emmanuel levanta, e até mesmo, né, essas questões que o próprio Evangelho nos propôs na noite de hoje. Bom, então, como nós falamos, o Evangelho de hoje é bastante simples, é apenas a leitura desses dois livros, e vamos à nossa oração. Você gostaria de fazer a prece? Deus, nosso Pai misericordioso, nesses instantes em que estamos finalizando o nosso estudo do Evangelho em substituição à reunião do Grupo Emmanuel, no qual participamos, devido à pandemia, ainda não voltamos, te pedimos,
te agradecemos a todos os benefícios recebidos no decorrer de nossas vidas, nessa casa que nos acolhe, lembrando de todos os espíritos enfermos de toda ordem que por lá passam, pedindo este auxílio. Assim como no caso do exemplo do Evangelho da moça, nestes instantes, lembrando que a visão espiritual possa estar muito mais aberta e mais perceptível do que o externo. Assim, agradecemos por estes momentos e a semana que vem vamos estar reunidos para mais um estudo do teu Evangelho. Abençoe o nosso lar, que essas bênçãos possam ser estendidas a todos os corações que conosco convivem dos dois planos da vida. Lembrando da tecnologia, aqueles que poderão nos ouvir e assistir, possam chegar até um desses ampare-nos hoje, agora e sempre. Assim seja. Muito bem, esperamos aí que quem vier assistir o vídeo, ele seja proveitoso e seja esclarecedor. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, até uma outra oportunidade.